O tema dele será o mergulho, aliás, atitude científica no mergulho espiritual. E a proposta, por ele ser um psicólogo, ele é psicólogo clínico, mestre em psicologia clínica e cultura, e doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília. É membro da Sociedade Teosófica em Brasília, é presidente da International Ecopsychology Society e diretor do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. E esse tema instigante que ele vai trazer, a atitude científica no mergulho espiritual, tem a ver com o tema do nosso encontro, que é a ciência e a espiritualidade. Eu, antes de perder mais tempo, gostaria de dar as boas-vindas ao Marco Aurélio Bilibio e imediatamente poder passar a palavra para ele e podermos começar o nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela presença, Marco Aurélio Bilibio, pelo seu prestígio. A Sérgio, palavra é toda sua. Seja bem-vindo. Sérgio, primeiro, muito obrigado pelo convite, Sérgio. Mais um grande prazer participar aqui de gente tão querida, com temas tão provocadores, né? Mas assim que eu vi o que se tratava do nosso evento, eu decidi partilhar alguns pensamentos que já há muito tempo vêm ocupando espaço, né, na minha mente, e também experimentos que eu tenho feito comigo mesmo, além de coisas que tenho aprendido na minha história profissional e também nos autores com quem eu tenho em contato. Eu lembro que na carta do Mahachohan, existe aquela passagem bastante enigmática, imagino que tenha sido enormemente enigmática, pelos teósofos do século XIX, de que as ciências exatas trariam as confirmações para o antigo sistema da sabedoria antiga. Marco Aurélio, eu só solicito que você aproxime um pouquinho mais o microfone da sua boca para o ambiente externo estar entrando também. E a gente gostaria de ouvir o que você tem a dizer, não só o que a natureza tem também. Agora estou precisando. Deixa eu ter silêncio aqui. Muito obrigado. Certo, obrigado, Sérgio. Ok. Então, o que acontece? Aquele tempo, né, em que foi escrita a passagem dessa carta, era um tempo em que o pensamento científico já tinha se afirmado, já vinha ocupando um espaço cultural enorme na sociedade da época, mas era fruto de uma... Vamos fazer... Eu não quero, Sérgio, vou até te pedir um favor. Se você sentir que eu estou falando coisas que já foram ditas, me para, tá bom? Porque a gente tem muita coisa para falar aqui. Se eu estiver repetindo o que já foi dito, eu gostaria de não perder tempo com isso. Tá bem? Obrigado. Então, tratava-se de libertar o pensamento humano da superstição. Foi um dos grandes movimentos culturais no Ocidente, surgido de uma época em que havia, acredito eu, muito pouca maturidade do ponto de vista da cultura da época a respeito de como o funcionamento mental nosso pode ser aprisionado por características como sectarismo, por exemplo, que é a adesão a uma visão da realidade e o fechamento da perspectiva para qualquer outra. Dogmatismo, que é um modo de pensar aferrado em crenças que não são sequer passíveis de questionamento. Enfim, toda uma rigidez de pensamento que surge quando essas características estão presentes no campo mental. Surge um pensamento dependente de crenças.
E a partir dessas crenças, a partir de dogmas, a partir do sectarismo, todo um campo conceitual que a gente poderia definir como recheado de superstições. Então, vem a ciência com o objetivo de criar conhecimentos confiáveis, fundamentados em evidências, gerado por meio de metodologias que assegurariam validade aos resultados, até porque eles poderiam ser replicados, e que poderiam apoiar, por serem conhecimentos confiáveis, apoiar a evolução de teorias vigentes ou questionamento dessa teoria e talvez o início de uma outra. Como acredito que muitos aqui já têm conhecimento da história da ciência, passar por cima de muitos dos detalhes, mas apenas lembrando que alguns elementos da formação do pensamento científico foram também determinantes para a mentalidade da época que superou a era da superstição, vamos dizer assim, e criou uma era talvez de superstições mais refinadas, difíceis de serem identificadas. Primeiro que o pensamento científico, para ser válido, ele precisa que o pesquisador aborde aquilo que ele quer pesquisar com o máximo de isenção em relação a todo o conjunto de crenças que ele carrega. Ele precisa saber aplicar uma metodologia e precisa saber acolher esses dados com uma abertura mental, com uma liberdade mental, né, que só é obtida quando uma pessoa consegue algum grau de desapego em relação às suas crenças prévias, vamos dizer assim. E a maneira como se chegou a desenvolver esse modo de pensar foi tornando o ceticismo uma metodologia. Ceticismo, ou seja, não crer em nada do que seja conhecido, passou a ser método. A evolução dessa postura científica, junto com os grandes temas aos quais a ciência era aplicada, ou seja, basicamente o mundo físico como nós conhecemos. Porque a gente tem que lembrar que a ciência, para se libertar do jugo da religião, fez um grande acordo, né? Descartes foi um grande diplomata, no sentido de deixar as coisas do espírito para a religião e cuidar da matéria via ciência. Esse era o campo de ação da ciência. E daqui vieram algumas consequências que vieram a modelar esse pensamento. Primeiro que o ceticismo foi nos levando para uma perspectiva basicamente materialista da realidade. Essa perspectiva materialista da realidade passou a ser também, com o tempo, a negação de qualquer possibilidade de dimensões para além da matéria. A outra consequência é que, por ser a ciência um grande experimento racional, ela acabou nos levando para o que a gente chamou de o racionalismo, a hiperracionalidade. Apenas a racionalidade pode gerar conhecimentos confiáveis. E quando isso ocorre no nosso conjunto de valores, nós criamos uma hierarquização das funções psíquicas. A razão passa a estar à frente, acima de todas as outras funções psíquicas. Esse foi o campo em que a frase do Mahashohan alcançou. E para nós, lendo o que ocorreu no início da física quântica, coisa que eu não vou entrar porque não é minha área, física quântica, e na nossa programação nós temos irmãos muito bem qualificados que vão abordar esse assunto a seguir, mas eu apenas fico imaginando o que foi para os precursores da física quântica, formados na física newtoniana, verem a matéria ou os átomos reagirem de uma maneira que subvertia toda a crença anterior. Eu acho que esse é um momento crucial para a gente entender o que é o pensamento científico.
Eles viveram um desmonte da realidade conhecida. Esses físicos seguramente viveram a perplexidade frente aos dados que obtinham. Exige muita coragem intelectual você mudar a sua visão de mundo e buscar um entendimento a partir de outras referências. Ali eu acho que ficou claro o que é o espírito científico. E eu vou lembrar um queridíssimo irmão nosso, que era de Belo Horizonte, na época, que é o Guilherme Santos Silva, que muitos aqui dos mais antigos vão lembrar, que é um físico, professor de física. E naqueles anos, dos anos 70, ele uma vez disse uma coisa que me marcou profundamente. Ele disse que fazer ciência é sentir-se seguro dentro da incerteza. Sentir-se seguro dentro da incerteza. Talvez uma das mais desafiadoras experiências humanas. Até porque, até do ponto de vista emocional, a gente precisa ter um mínimo de certezas, né, para se sentir seguro. Mas o empreendimento da ciência, quando entendido na sua essência, ele leva a esse tipo de exploração das possibilidades mentais, né, que os predecessores, os primeiros cientistas da abordagem quântica tiveram que vivenciar. Quem não lembra, ou quem lembra não vai esquecer, o David Bohm dizendo que quem entra em contato com as informações, com os dados gerados nas pesquisas quânticas, né, se não achar absurdo, é porque não entendeu. Né? Então, essa atitude de essa enorme abertura para lidar com aquilo que subverte o conhecido não é para consciências imaturas, frágeis. Tanto que mesmo no meio científico, frequentemente a gente encontra pessoas que não conseguem transitar por aí. E como tornaram, por exemplo, o materialismo derivado do ceticismo metodológico, né, mais um credo, mais uma matéria de fé. Né? Mas, indo à frente, o tema que eu escolhi para explorar com vocês hoje, a atitude científica no mergulho espiritual. Primeiro vamos falar o seguinte: a atitude científica não é metodologia científica. A atitude científica é o que vem antes dela. Porque a metodologia precisa ser escolhida a partir do objeto de estudo. Mas a postura científica, essa sim nos interessa examinar. Eu parto do princípio de que, em algumas passagens das cartas dos Mahatmas, fica muito curiosa a relação entre o que eles descrevem como sendo o perfil apropriado para investigar o mundo invisível, o mundo oculto, muito similar ao que acabou sendo gerado como uma atitude para a investigação desse mundo que nós vivemos, do mundo conhecido. Mas para ir à frente, eu gostaria de voltar um pouquinho, porque tem um aspecto do desenvolvimento do pensamento científico que a gente não pode passar sem considerar. A chamada metodologia científica adotada para exploração do mundo material exigia que o sujeito fosse colocado fora, porque a subjetividade poderia atrapalhar a postura do cientista. Então você monta uma metodologia o mais asséptica possível em relação ao experimento. Kolbe é um filósofo, um doutorado em matemática, chamado Edmund Husserl, ainda no século XIX, fazia a crítica a isso. Porque o Husserl
dizia que não é possível retirar o sujeito da equação científica. É uma tentativa vã, porque de uma maneira ou outra, a subjetividade do cientista estará ali. O Russell buscou criar uma metodologia via filosofia para estudar os fenômenos subjetivos que ficavam de fora da ciência originalmente, usando um pensamento de rigor, metodologias também rigorosas, mas que integravam o sujeito ao modo de investigar. Só que, claro, para isso, também era necessário ter uma habilidade similar àquela dos primeiros físicos quânticos, né, de colocar em suspensão tudo aquilo que o pesquisador acredita sobre a realidade. A busca é a descontaminação da percepção, para que o olhar para a realidade possa captar o que tem de essencial nela. Um grande empreendimento, que a gente poderia considerar também, e na verdade é mesmo, uma vertente da ciência, mais propriamente aplicada à dimensão da ciência que trabalha com o subjetivo, com a subjetividade. Lembrem que até anos 50, trabalhar com subjetividade em ciência era um grande problema. Consta que a primeira tese de doutorado sobre um tema basicamente subjetivo, que foi o amor, veio nos anos 50. Foi Pitirim Sorokin, uma grande figura, autor dessa façanha. Mas, indo à frente, tendo essas ideias como introdução sobre o que significa atitude científica, eu gostaria de lembrar algumas das expressões que nós encontramos na literatura teosófica, que poderiam muito bem ser exploradas para a gente investigar mais diretamente esse assunto de como a atitude científica pode estar presente e deve estar presente no mergulho espiritual. Quem já não escutou, por exemplo, expressões como mente aberta, como, por exemplo, intelecto ardente, são expressões criadas pela Blavatsky, expressões como coração puro, também Blavatsky, um dito da tradição hindu que é: te aproximarás da luz, mas nunca tocarás a chama. Encorajar o estudo de religião comparada, a expressão investigação, a expressão discernimento, em Krishnamurti aos pés do mestre, a expressão desapego, Krishnamurti aos pés do mestre, mas ambas as últimas palavras pertencem a todas as tradições espirituais. Essas expressões dizem respeito a um modo de funcionar, a um modo de funcionar, a um modo de ser. E eu gostaria de explorar com vocês os pontos de contato entre essas que seriam indicações de uma postura psicológica e espiritual, e como isso acaba sendo também um elemento presente quando se fala de um mergulho espiritual. Primeiro eu gostaria de definir, já que eu já penso que já defini o que é uma atitude científica, apesar de que ela poderia receber outras definições também, mas o que é um mergulho espiritual ao qual nós nos referimos? E eu peço licença a todos vocês para deixar claro em que eu me baseio para usar essa expressão. Existe uma diferença entre caminhos religiosos e vou chamar de os caminhos iógicos, ou caminhos das tradições meditativas, onde o que importa não é a adesão a um credo, ou a adesão a rituais próprios de uma religião, que vai gerar, ou pode gerar, uma tradição monástica. Mas eu aqui vou escolher como
como campo do mergulho espiritual o que é mais próprio dos caminhos de união espiritual, os caminhos místicos, os caminhos meditativos, né? Por exemplo, as tradições da Índia dos yogas, ou como estão nos Yoga Sutras de Patanjali, ou como estão no budismo, ou como estão na alquimia chinesa, né? Esses caminhos têm como característica explorar os estados de consciência. Nesse sentido, não por acaso, a expressão tibetana para religião é mais adequadamente traduzida como ciência. Na tradição indiana, fala-se de Gupta Vidya, ou alguns vão traduzir como conhecimento secreto, outros vão traduzir como as ciências secretas. Essas tradições iniciáticas, que são, para mim, de acordo com os estudos teosóficos que tenho feito, são o que mais acende a minha curiosidade quando eu penso em termos de vida espiritual. Então peço desculpas a todos os outros que gostariam de uma abordagem mais religiosa em relação ao tema, mas eu vou focalizar nessas tradições meditativas. Nelas, a expressão mergulho espiritual significa um mergulho na descoberta das camadas mais profundas da nossa consciência. Um precursor disso veio... Não precursor disso, acho que a expressão não é essa. Algo similar a isso veio ainda no início de uma das vertentes da psicologia, chamada psicologia transpessoal, quando havia uma linha de pesquisa nos anos 60 e 70 na psicologia transpessoal, que era o dos estados alterados de consciência. Estudo dos estados alterados de consciência. Né? Propunha-se o uso de metodologias muito específicas via ciência para poder ver o que acontecia nos estados alterados de consciência. Nessa época se usava eletroencefalograma, que era o máximo que tinha. Hoje a ciência se aproxima da tentativa de compreender como o nosso cérebro reage a estados meditativos com potencial para ampliação da consciência. Eu vi que na nossa programação existem pessoas que vão abordar esse tema das neurociências e não é minha intenção entrar muito profundamente nisso. Indico o trabalho do colega, do irmão que vai vir depois. Mas todas essas pesquisas são pesquisas a respeito da contraparte neurológica da experiência espiritual. Né? Lembrando que Blavatsky dizia que a diferença entre espírito e matéria é como os extremos de uma grade, de uma paleta de cores, numa régua. Né? Portanto, não há uma separação radical entre espírito e matéria, como acreditava a ciência do século XIX. Sendo assim, o cérebro é um dos polos da experiência. Alterações no cérebro geram alterações na consciência. Provavelmente, alterações da consciência gerarão também alterações no cérebro. Aliás, não é uma afirmação óbvia, desculpe. E isso, de fato, é demonstrado em muitas pesquisas, como por exemplo, a feita com aquele lama que esteve conosco aí na Sociedade Teosófica em Brasília, Mingyur Rinpoche, que vocês vão lembrar que numa das pesquisas de mapeamento cerebral, o Mingyur, em estado profundo de meditação, gerou uma hiperativação da região do cérebro associada a bem-estar e prazer, 700 vezes maior do que a de um ser humano normal. Né? Portanto, a prática meditativa dele gerou um estado ampliado de consciência que foi expresso no cérebro, identificado pelas máquinas, quando ocorreu. Né?
Mas também não é isso que me interessa, ficar olhando para a dimensão neurológica da experiência do mergulho espiritual. E sim o que é a experiência subjetiva do mergulho espiritual e como algumas das ideias que existem dentro da literatura teosófica são expressões de uma postura que poderia ser definida como uma atitude científica, né? Eu arrisco, inclusive, me perguntar se quando, naquela expressão de uma das cartas, que diz que esse sistema da tradição sabedoria vai ser a pedra angular das futuras religiões da humanidade, se aquela expressão se referia apenas ao conjunto de conhecimentos ou conjunto de princípios em si, ou se referia também à atitude que acompanha essa tradição sabedoria. Porque essas tradições iniciáticas exigiam um preparo dos seus iniciados. As iniciações nos mistérios, as iniciações no tantrismo tibetano, as iniciações dentro enfim, das tradições secretas de que pouco a gente tem conhecimento, elas são experiências de expansão da consciência, de abertura da consciência, que exigem um treinamento prévio. Quem já tem um conhecimento maior aqui desse capítulo da literatura teosófica, né, que são as cartas, vai lembrar das cartas que os Mahatmas trocavam com Sinit, né? Sinit teve a oportunidade de fazer um treinamento, teve o privilégio de ter o contato com um ser realizado, né? E tinha a oportunidade, até um certo ponto, de fazer um treinamento para poder vivenciar a ciência sagrada. E vocês se recordam que a troca de cartas foi interrompida quando ficou evidente para o Mahatma que ele não conseguia não tinha condições de deixar a visão de mundo europeia que ele tinha, né, o que exigiria uma postura científica radical, uma atitude científica radical, ou seja, pôr em suspensão as suas visões e suas crenças, para poder, com olhos novos, mergulhar numa nova experiência. É dito que, por exemplo, quando Naropa foi atrás do seu mestre Tilopa no Tibete, aliás, na Índia, e durante 12 anos perambulou pela Índia atrás do seu mestre Tilopa. Encontrou o mestre como um andarilho, um pedinte, fritando peixes vivos. Ou seja, a imagem mais contrassenso que você pode ter do que é uma pessoa em estado de iluminação. Mas essas artimanhas eram usadas pelos grandes instrutores para quebrar a lógica radical, quebrar de forma radical a lógica dos possíveis discípulos. Esses treinamentos, como por exemplo, Leadbeater tendo que levar um pinico cheio de urina no convés de um navio no século XIX, entre europeus, passar por eles com aquilo, quer dizer, se expor ao ridículo. Quer dizer, um treinamento radical de abandono do senso de autoimportância. Esse tipo de treinamento que se encontra
nas inscrições dos treinamentos iniciáticos, parece propor a conquista de um nível maior de liberdade em relação às próprias crenças, em relação às autopreocupações, em relação à imagem que se tem para os outros, que normalmente são balizadores do nosso modo de funcionar. Então, um mergulho espiritual nessas perspectivas exige uma espécie de liberdade interior, e aqui eu vou lembrar Krishnamurti. E Krishnamurti diz assim: a liberdade não vem ao fim do caminho espiritual, vem no início do caminho espiritual. A liberdade é o início do caminho espiritual. Ou seja, é a experiência aqui e agora de um modo mais livre de estar consigo mesmo, mais desapegado em relação do que algo a ser atingido que você não vai atingir se não tiver essa liberdade desde logo. Porque essa liberdade ela vai crescer. Ela vai crescer porque ela vem de uma das palavras que eu quero explorar, que é o desapego. Que é o desapego. Por exemplo, só para incomodar um pouquinho a nós aqui, participantes da conferência, do congresso, e especialmente os teósofos mais antigos. O Guilherme Santos Silva foi protagonista de um episódio que eu nunca mais esqueci na Sociedade Teosófica. Depois de me dizer essa incrível expressão de que o fazer ciência é como se sentir seguro dentro da incerteza, ele foi conosco para uma escola de verão numa cidade próxima a Belo Horizonte. E ele tinha uma fala, e nessa fala ele começa dizendo o seguinte: vocês todos conhecem o que Leadbeater diz sobre o plano astral. Eu gostaria de propor a vocês que o plano astral não é exatamente como Leadbeater descreve. Ele causou um rebuliço na sala e os teósofos saíram depenando o Guilherme Santos Silva. Como é que um jovem tem a petulância de vir dizer que plano astral não é como o Leadbeater está descrevendo? E ele tentando, gente, eu não quero atacar o plano astral. Eu só estou querendo... O que o Guilherme queria era provocar os teósofos a respeito de como teósofos concebem aquilo que leem. E tentar sugerir que aquilo que é possível conhecer pela leitura de coisas que dizem respeito a planos hiperfísicos não tem como ser como está descrito. Mas o que está descrito pode ser uma orientação suficientemente segura para, quando uma pessoa estiver vivendo o que está acontecendo nos mundos hiperfísicos, como, por exemplo, no plano astral, ter um entendimento mínimo e condições de poder, como diz um autor, não dar vexame do lado de lá. Né? Então, voltando a esse nosso conjunto de expressões, vejam se faz sentido para vocês. Primeira coisa, mente aberta. O que é mente aberta? A difícil arte de aceitar que pode estar errado. Para algumas pessoas isso parece quase impossível. Mas no que se diz respeito a uma postura científica, é básico um estado de mente que está ávido, inclusive, por questionar suas próprias crenças. Isso traz uma vitalidade interna encantadora, ao mesmo tempo que traz uma insegurança muito difícil de superar para quem ainda não fez o desafio. Intelecto ardente. Intelecto ardente significa uma ânsia pelo conhecer, mas uma ânsia pela verdade. Uma ânsia pelo conhecimento que alimenta. Porque chega um determinado momento do processo
evolutivo, em que a energia fica muito concentrada nessa necessidade de conhecimento. Vocês lembram que na literatura teosófica se diz que nós estamos vivendo a 5ª fase da evolução da humanidade, onde o que predomina é o pensamento, e a grande missão da humanidade agora é aprender a trabalhar com as complexidades do pensamento. Nessa perspectiva, é dito que em outras eras a humanidade teve como seu foco no afeto, na emoção, em outras épocas na sensorialidade, fases importantíssimas do desenvolvimento humano, e que nesse momento nós estaríamos vivendo a fase de ênfase no desenvolvimento do pensamento. Nesse aspecto, a ciência também pode ser definida como a capacidade de reconhecer os modos pelos quais nós nos auto-enganamos. E todos os grandes sábios, né, são, primeiro, antes de tudo, sábios no tratamento dos seus próprios mundos interiores. É o amadurecimento que a vida traz, que a reflexão traz, que o próprio sofrimento traz, né, de aprender a se libertar dos erros do pensamento. Erros de deduções equivocadas, induções equivocadas, desejos que interferem no entendimento da realidade, noções superestimadas sobre nós mesmos, né? Tudo isso está implicado no processo de autoconhecimento, e se esse ensinamento estiver correto, nós estamos vivendo o tempo de aprender a nos libertarmos das fontes de sofrimento que o próprio pensamento gera. Mas essa parte do ensinamento teosófico diz também que que a evolução do pensamento ela aflora na evolução da intuição. Então, nesse sentido, a intuição é uma outra qualidade da inteligência humana, não a inteligência que vem do raciocínio, da razão. Ao contrário, é um tipo de inteligência que vem mais perto da origem, portanto, fala do conhecimento direto, fala de um conhecimento ampliado, para além do tempo e espaço. A ideia de uma mente intuitiva está profundamente associada a esses caminhos iniciáticos. O processo de aquietamento, de tranquilização da mente, faz brotar uma outra qualidade na consciência, e que tem essa característica de, pela tranquilidade, pela conquista da paz, o discernimento passa a ser cada vez mais intuitivo. Nesse sentido, o intuitivo significa que o estado de consciência está mais perto da unidade das coisas. A unidade da inter-relação, da interconexão de todas as coisas. Portanto, a evolução do pensamento caminha para uma maior percepção da unidade de todas as coisas. E aqui vem eu vou precisar abrir um capítulo, porque eu gostaria de explorar com vocês uma outra ideia, que é do coração puro. E como isso entra dentro da atitude científica? O que parece um contrassenso, já que a atitude científica, em geral, nós pensamos como sendo fruto do racionalismo, né, do racionalismo científico, etc. Eu vou por outro caminho. E num determinado momento, na segunda parte do século XX, alguns dos grandes cientistas, alguns laureados pelo Prêmio Nobel, começaram a se dar conta de que a ciência tinha seus limites à mostra. Limites que vinham justamente do racionalismo e da maneira de organizar o conhecimento em disciplinas. Foi quando
surgiram as abordagens interdisciplinares, e foi quando, em 1984, em Portugal, um grupo de renomados cientistas participou do primeiro encontro, do primeiro congresso de pensamento transdisciplinar. Veio a ideia da transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade, ela subverte uma dos pilares do pensamento científico, que é da hierarquização das funções psíquicas, colocando a razão acima de todas elas. O pensamento transdisciplinar, ele, claro, respeita todo o conhecimento vindo por meio das disciplinas, mas reconhece que entre as disciplinas existem áreas de conhecimento que precisam ser abordadas, isso é a interdisciplinaridade, mas reconhece algo ainda mais delicado, que é mesmo o pensamento interdisciplinar não necessariamente gera um entendimento sintético da realidade, ou seja, uma visão global, uma compreensão global, sistêmica, lembrando que os conhecimentos que vêm por meio do disciplinarismo geram um entendimento de uma parte do real. A busca desses cientistas, a crítica que eles faziam a essa abordagem disciplinarista, é que nós sofremos de uma falta de uma visão ampliada da realidade. Visão ampliada da realidade nos remete a uma perspectiva sistêmica, uma perspectiva de campo, sendo a teoria de campo aquela que diz que todos os elementos de um sistema só podem ser vistos como em relação com todos os outros elementos desse sistema. Tudo que acontece a um elemento do sistema tende a acontecer com o sistema todo, e o que acontece com o sistema todo acontece também com um elemento. Essa perspectiva de campo, que é uma perspectiva basicamente sistêmica, veio trazer, e isso desde a física quântica, veio, vamos dizer assim, trazer aquilo que na carta do Mahachohan, quando falava de que as ciências trariam as informações necessárias, lembram que eu comecei falando sobre isso? Essa perspectiva de campo, essa perspectiva da interdependência de todas as coisas, é o nome moderno para o princípio da unidade da vida que se encontra na doutrina secreta. Ou seja, hoje, aquilo se cumpriu. Nós temos uma perspectiva de unidade. Né? E essa perspectiva de unidade exige uma metodologia de conhecimento que honre essa totalidade, essa circularidade, essa dimensão sistêmica do entendimento. Foi nesse contexto que surgiu o movimento da transdisciplinaridade. E uma vertente que radicalizou, no bom sentido, o pensamento transdisciplinar, subverteu a hierarquização das funções psíquicas. Não é a razão que está acima de todas as outras. Nem é a razão a única fonte de informação confiável. Na verdade, o discernimento real, uma compreensão real dessa globalidade, não pode vir só pela razão. Ela precisa vir pela totalidade das funções psíquicas do ser. Assim, a intuição conta, o afeto conta, inclusive a sensorialidade conta. Como consequência disso, começaram a surgir metodologias de pesquisa, especialmente no campo da subjetividade, né, que honram essa visão complexa do funcionamento psíquico. Né. Eu mesmo tive a oportunidade de experimentar essas metodologias. No mestrado, trabalhei com fenomenologia, a que eu me referi antes, e no doutorado, busquei explorar o máximo que eu pude uma metodologia que foi inspirada pelo meu orientador, o Otton, na época, que era uma metodologia pela qual, inclusive, os meus sonhos poderiam ser usados como fonte confiável de informação. Desde que a maneira como eu lido com a informação, independente da sua fonte, se a atitude for uma atitude científica. Ou seja, para uma atitude científica nessa perspectiva transdisciplinar,
Não há o que não possa ser objeto de investigação científica, né? Eu poderia, se chama metodologia heurística, eu poderia usar as sensações do meu corpo, como eu reajo a uma experiência que eu estou tendo, e a partir dessa coleta e da observação de todos os dados da experiência, poder gerar um conhecimento que outro pode testar. Né? Que outro pode testar. Enfim, quando eu falo, então, que surge uma perspectiva transdisciplinar no trato da ciência e a prevalência da razão sobre todas as outras funções psíquicas, por fim, é superada, né? Aqui você pode traduzir a expressão coração puro, escrita por Blavatsky, como uma postura, como uma atitude daquele que vai fazer o mergulho espiritual, como um cuidado delicado com todas as suas motivações. Não permitir que motivações que vêm, vamos dizer assim, motivações que capturam a minha consciência, ou motivações de ganho em relação ao que está acontecendo, ou de vaidade, ou o que quer que seja que interfira na minha percepção, né, não venha. Ou seja, o coração se torna puro como de uma criança, vivendo na espontaneidade do ser, mas com a clareza de percepção de um ancião sábio. Né? Então, a vivência da experiência tal como ela é, mas com um olhar que está bastante consciente, autoconsciente de tudo o que acontece. Nessas tradições iniciáticas, se fala de andar sobre o fio de uma navalha. Quem estuda isso já ouviu essa expressão. Indicando que o tempo todo nós estamos em contato com a possibilidade do erro, de um discernimento que se equivoca, que não faz uma boa leitura da realidade. Numa perspectiva religiosa, isso poderia ser visto como origem de culpa, né, como geradora de culpa. Não para a ciência. A postura científica nunca desiste de ir atrás do conhecimento, mesmo quando erra. Aliás, o erro é uma parte importante da jornada do cientista. Sempre que uma pesquisa confirma que a teoria não desconfirma a teoria, um passo importante foi dado. Quem trabalha com ciência sabe disso. O erro é tão importante quanto o acerto. Porque aqui não se trata, nessas jornadas, nesses caminhos iniciáticos, nos caminhos meditativos, não se trata de controlar o comportamento pela culpa. Trata-se de desenvolver discernimento, né? De entender profundamente o que a experiência gera, né? E se libertar do erro, com a sinceridade de um intelecto ardente, de uma mente aberta, e de um coração puro, e aprofundando cada vez mais a sua aproximação da realidade que é a realidade da mente. Aqui, o mergulho espiritual é um mergulho dentro do que surge, do silêncio, dos momentos meditativos profundos. E quando eu falo conteúdos meditativos profundos, eu gostaria de lembrar a todos nós que essas tradições iniciáticas funcionam literalmente como uma ciência. É possível, sim, usar a expressão ciência para falar da meditação. Se você estuda um pouquinho o que é shamatha, o que é vipassana, o que é o mahamudra, o que são as meditações tântricas, você vai ver que se trata de metodologias que podem ser replicadas e metodologias que geram resultados. Assim, você tem uma caminhada em que você faz o experimento
psicológico, você vê o resultado. Isso, claro, quando você está trabalhando com metodologias meditativas específicas. Mas essa postura de uma mente aberta, de um intelecto ardente, de um coração puro, da capacidade de reconhecer que todo conhecimento é um conhecimento provisório, era isso que o Guilherme Santos Silva se referia com aquela frase. Você se sente seguro porque lida com conceitos, sabendo que todo conceito é provisório. Um conceito pode ser uma ótima explicação da verdade, mas ele nunca é uma explicação completa. Portanto, há uma relatividade no campo do pensamento, né, que faz com que o apego ao modo de pensar seja uma das mais importantes causas de sofrimento. Quem primeiro me ensinou isso foi o irmão Ulisses Riedel. Isso eu ouvi ele dizendo numa apresentação e marcou profundamente, né, que o campo do pensamento, as pessoas em geral pensam em desapegar-se de coisas. O mais complicado é desapegar-se dos pensamentos, né? Pensamentos, dos desejos. E eu acabei descobrindo, na minha prática meditativa, que o desapego é uma das grandes lições que a meditação nos dá. Porque a meditação ela só avança quando nós conseguimos nos desapegar dos temas que nós carregamos dentro de nós, ligados à dor, ou mesmo ligados ao prazer. Porque é desses dois centros, a dor e o prazer, que vêm os pensamentos que distraem. E muitas pessoas não conseguem meditar, porque quando começam a meditar, vêm os pensamentos de preocupação. Ou vem um pensamento, uma fantasia prazerosa, e a pessoa vai embora e daqui a pouco ela está tomando um café lá embaixo. Esqueceu até que tinha começado a meditar. Então, quando uma pessoa passa a entrar no mundo subjetivo, usando mente aberta, usando esse intelecto que está vivo, usando um coração puro, e aprende a se desapegar, a mente serena. Porque se ela não aprende a se desapegar dos próprios pensamentos, a inquietação vai ser um impedimento para o avanço no seu progresso meditativo. Mas o coração puro tem ainda uma outra conotação super importante, né? que é o papel das relações no mergulho espiritual. Na vida tudo se dá de forma dual. É o dia e a noite como arquétipos em cada pequena faceta da nossa vida. O mergulho espiritual, metade dele é para dentro, metade dele é para fora. Parte importante é você aprender a conhecer a si mesmo. Parte importante é aprender a conhecer aquilo que te cerca, especialmente aprender a conhecer o outro. E nas relações com os outros é que vão aparecer, são nelas os grandes impedimentos para o mergulho espiritual. Porque as relações, em geral, são as grandes fontes de sofrimento. E, portanto, são os grandes professores. Por isso que esse ensinamento do coração puro nos coloca dentro das relações, sendo as próprias relações um grande tema que é um enigma e que exige que nós tenhamos uma compreensão mais profunda deles e que possamos encontrar modos coerentes com o interior de estabelecer relações que tenham uma qualidade espiritual nelas. Quando eu falo qualidade espiritual, eu me refiro ao melhor que o ser humano pode experimentar. Então, é uma questão também de, ao observar nossa relação com o mundo, uma relação com a vida, fazer ciência disso. Aprender a olhar para isso, olhar de novo, refletir sobre, poder descobrir em nós quais são as crenças, por exemplo, que definem nossas reações. Quais são os apegos que definem algumas atrações.
E ter o próprio apego como um tema de ciência. Deixa eu compreender melhor isso. Como funciona? Como é que é o apego em mim? Como que é o desejo em mim? Como é o medo em mim? E é dessa forma que a gente amadurece e cria as condições para um mergulho espiritual real. Porque são todas as imaturidades ligadas a esses elementos das relações que também vão atuar para um grande impedimento para mergulhos mais profundos. Muito bem, deixa eu primeiro saber aqui, Sérgio, se você estiver me ouvindo, já são 5 da tarde, eu imagino que tem um limite para a minha fala, eu já devo ter estourado esse limite muito. Tem mais uns minutinhos? Não. Tem, Posso como ir a gente fechando? começou e apresentou por 3, 5 minutos, você pode usá-los com todo o prazer, mais 5, 7 minutos, e podemos iniciar as perguntas e respostas por Perfeito. mais meia hora. Perfeito. Então, quando se fala de uma ciência oculta, de uma ciência secreta, de uma ciência do yoga, de uma ciência dos estados ampliados de consciência, não se está referindo apenas a áreas da vida humana. Nós estamos também nos referindo a posturas, a atitudes. A questão passa a ser o que significa uma atitude científica dentro do mergulho espiritual. E seguramente aqui se trata de explorar a nossa capacidade de um olhar descontaminado para o que nós experimentamos. Aprender a lidar com as contaminações do olhar. Em geral, crenças, apegos, desejos, né, que são a própria substância da vida humana e que, dependendo da fase que nós estamos vivendo, são experiências a serem realmente vividas e descobrirmos da vida a partir do que nós estamos vivendo. A própria vivência passa a ser um campo de reflexão, como afinal de contas fizeram todos os filósofos, os grandes filósofos do passado. Né? Mas a descontaminação do olhar. Sabe que existe uma frase do Krishnamurti? Eu vou partilhar essa frase com vocês porque ela é muito interessante. Aqui. Eu acho que eu posso compartilhar aqui uma tela, né, Sérgio? Pode. Posso, está aqui. É essa aqui, ó. Aprender a separar observação de avaliações que caem no certo e errado é a forma mais elevada de inteligência humana. Registrem bem essa frase porque ela é maravilhosa. Aprender a separar observação de avaliações que caem no certo e errado é a forma mais elevada de inteligência humana. Todo mundo que tem treino científico vai reconhecer nessa frase do Krishnamurti o treinamento pelo qual passaram. Porque é importantíssimo para um bom treinamento científico você saber separar a sua observação da sua interpretação. Saber acolher os dados por uma observação mais descontaminada que você tiver, para depois fazer uma reflexão cuidadosa sobre ela. O nosso funcionamento habitual tende a ser muito reativo. Ou seja, nós percebemos e imediatamente o julgamento vem junto. É um ato de amadurecimento da consciência quando a gente passa a botar em suspensão a reação e busca, como diz um amigo meu, fazer que nem um matuto. Olha devagarinho para as coisas. Olha devagarinho. Dá tempo para essa coisa decantar dentro de você, para não sair logo para um julgamento moral, porque isso superficializa a sua relação com a vida. É quando você dá uma paradinha, deixa a observação decantar, e isso tem efeitos muito impressionantes, porque você realmente entra num estado meditativo quando faz isso. A meditação é um olhar descontaminado. Você olha para a sua mente de forma mais descontaminada possível. Se você quiser olhar para qualquer coisa, qualquer aspecto da realidade, né, de um modo meditativo, você vai buscar suspender tudo que você está pensando sobre
para estar em contato com aquilo e, nesse silêncio profundo, sentir aquilo, sentir, chegar na essência do que é aquilo, né? Compreender de fato. Isso exige o distanciamento para a tendência ao rápido julgar, né? Nas práticas meditativas, é exatamente essa postura que é levada ao extremo. Um dos ensinamentos budistas, que é o shamatha, né, que é o habitar tranquilo, o relaxar tranquilo, é a capacidade de estar atento, bastante atento, sem pensar. E quando o pensamento entra, você olha para o pensamento, mas vai criando um silêncio, que desse silêncio passa a vir uma qualidade superior de percepção. Vocês vejam que aqui não é um exercício de racionalidade, como nas metodologias científicas pós-Descartes, mas é também uma postura científica, uma postura de observação que se integra ao caminho espiritual. É a base das experiências meditativas. Querido Sérgio, deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa que eu preciso deixar claro antes de abrir a palavra. Talvez uma questão que tem a ver com Jnana Yoga, né? Porque Jnana Yoga é às vezes definido como o yoga do conhecimento. Eu acho que seria mais apropriado o yoga do discernimento. O discernimento é o caminho, né? Bhakti é o caminho do amor. Jnana Yoga, o caminho do discernimento. A própria palavra discernimento significa você ir ao cerne das questões e à essência das questões, né? E quando nós estamos trabalhando com conceitos, por mais que os conceitos sejam elucidativos da realidade, né, para o Jnana Yoga ainda não é o campo do real. Portanto, o caminho do discernimento é também o caminho do desapego. É a capacidade de se assentar num conceito que dá sentido para a sua vida, mas ainda assim tem algo em você desapegado em relação a ele, que está apto a trocá-lo por um melhor. Que, apesar de acolher um conceito, um ensinamento que faz todo sentido, que orienta, você tem consciência da transitoriedade e que isso exige apego e que seu discernimento cresce, e quando cresce, os conceitos têm que mudar. Eu não sei bem, não lembro mais quem foi que disse essa frase, mas para mim ela é um dos lemas da minha vida teosófica. O momento de glória de um teósofo é quando ele muda de opinião. Quando ele muda de opinião. Porque alguém que tem a capacidade de mudar de opinião, esse tem liberdade no pensamento. Obrigado. Nós só podemos agradecer imensamente essa oportunidade e podemos iniciar a partilha de perguntas. Muito obrigado, Marco Aurélio Bilibio. A pergunta primeira que vem é a seguinte: seria possível dizer onde religião e ciência tendem a se encontrar? Seriam os conceitos científicos extrapolados para o mundo real? Digo real no sentido da tradição sabedoria, pensando numa condição de visão científica? Claro. Só que para a gente fazer esse diálogo entre os conhecimentos, essa atitude a que eu me referi, no que diz respeito aos ensinamentos, especialmente às mitologias, ensinamentos vistos como
imagens que levam a uma simbolização de algo que ultrapasse muito o intelecto, né, é preciso, em primeiro lugar, não tomar literalmente os ensinamentos religiosos. Primeiro de tudo é isso. Não tomar literalmente. Porque aquilo que na ciência se chama o ceticismo metodológico é uma abertura a priori. Será que isso é verdade ou não? Para o religioso, mais dependente da sua crença, né, uma postura dessa é desrespeitosa. Porque se trata de questionar uma verdade absoluta, que foi o que os nossos teósofos fizeram contra o Guilherme naquele dia. Mas se essa postura de abertura estiver presente, os ensinamentos das tradições precisam ser vistos como, por exemplo, Fritjof Capra viu, como indicadores de um insight que esses místicos do passado tiveram e que agora a ciência está podendo confirmar. No campo da física isso acontece. No campo da psicologia, aí isso é uma figura importantíssima de fazer referência, que é o Carl Jung. Jung foi um pensador que fez ciência do imaginal, de todo mundo imaginal em que nós vivemos na nossa subjetividade. Esse homem teve a coragem de olhar para os sonhos, olhar para as imaginações que nos surgem espontaneamente e fazer ciência com isso. Né? Ao fazer ciência com isso, o que ele concluiu? E que foi o que marcou a psicologia dele em relação ao... se diferenciou do Freud. Ele viu que aqueles fenômenos que ele ia descobrindo já tinham sido descritos de forma simbólica nas culturas do passado, nas culturas religiosas do passado. Então ele consegue fazer uma interpretação desses ensinamentos simbólicos a partir da vivência, a partir da experiência. Então, as religiões, e eu agradeço quem fez a pergunta, por não ter sido o foco dessa linha de raciocínio, as religiões elas surgem como uma... Sérgio, não sei quem foi que escreveu, talvez tenha sido você, no videozinho que passava antes de nós entrarmos aqui na live, tinha uma passagem que dizia que é preciso reconhecer que todas as tradições espirituais trazem fragmentos de uma grande sabedoria. Né? É isso. Então é você saber captar um fragmento e deixar que esse fragmento diga a você a que grande verdade ele se refere. Às vezes é uma verdade de profundo valor psicológico. Né? Profundo valor psicológico. Aliás, em geral, são de profundo valor psicológico. Só que essa é uma postura que interpreta as religiões não ao pé da letra. Aqui é preciso sair do pior inimigo do discernimento espiritual, que é a literalidade em relação aos conhecimentos religiosos. Mas saindo fora dessa literalidade e buscando essa dimensão simbólica, elas vão, por conta da origem delas, elas vão esclarecer sobre fenômenos psíquicos e sobre a vida em geral. Não sei se respondi a pergunta de quem fez. Estamos agradecidos e nós temos uma pergunta do YouTube. Gostaria de informar que a sala do Zoom, por estar cheia, o YouTube começou a se avolumar e nós chegamos a 192 ouvintes da sua bela exposição. E um deles, do YouTube, pergunta: existe como discernir e saber diferenciar as atitudes psicológicas das atitudes realmente espirituais, verdadeiramente? Porque parece que no mundo subjetivo, tudo, às vezes, está um pouco misturado. Talvez seja essa a questão mesmo. Se a gente olha de uma forma dicotomizada
entre espírito e matéria, né? Ou entre o espiritual e o psíquico, isso pode conduzir a gente a algumas confusões, né? Por exemplo, há uma diferença enorme entre a água e o vapor de água, né? Mas quando você olha do ponto de vista científico, eles são a graduação do mesmo processo. É tudo água, né? Se você concebe espiritualidade como algo transcendente que está para além, como nós aprendemos na nossa cultura, aí faria sentido você falar do espiritual e do psicológico. Mas numa perspectiva sintética, sistêmica, eu provocaria você dizendo que o espiritual ele está inserido no psíquico. E o psíquico está inserido no espiritual. De maneira que, mesmo quando o psíquico parece meramente pessoal, ainda há algo de espiritual nisso, como Jung mostrou. Deixa eu dar um exemplo. Na perspectiva junguiana, quando uma pessoa vive uma tormentosa experiência de um pesadelo, tá? Eu poderia usar muitos exemplos, vamos a essa. De um pesadelo, você pode dizer, bom, essa é uma experiência basicamente psicológica. Mas na perspectiva junguiana, esse pesadelo tem a sua origem numa inteligência auto-organizadora que tenta comunicar ao ego aquilo que o ego não vê. Então, nesse exato momento desse pesadelo, existe o ego e existe o espiritual. Existe um sentido na experiência, aliás, um sentido em todas as experiências que tem, em última instância, um sentido espiritual. Porque como é que a gente vai conceber espírito nessa perspectiva mais sistêmica? Talvez o que está no núcleo do seu ser, a coisa mais essencial em você. Mas nessa perspectiva sistêmica, esse mais essencial não está nem um pouco dissociado do que está na periferia de você. Aquilo que está mais na periferia, o seu corpo também é a expressão desse espírito. Os seus sentimentos e toda a inteligência do funcionamento emocional tem também uma qualidade espiritual no seguinte sentido. Quando você faz algo que fere alguém, o seu corpo, sua emoção reagem com culpa. A natureza colocou a culpa dentro de nós para indicar que nós ferimos alguém. Existe uma realidade aqui. Ou seja, o ferir não passa desapercebido da consciência. Na perspectiva da unidade, quando você fere alguém, você está ferindo a si mesmo. E a culpa vem te dizer disso, né? Que ao ferir essa pessoa, você feriu a você também. A dor comparece em você também, né? Se, por acaso, um processo psíquico, acabei de ser visitado por um passarinho maravilhoso, passou aqui na minha cabeça, mas se essa culpa não comparece, se tem um bloqueio a nível de culpa, essa pessoa vai provocar muito sofrimento, né? E esse sofrimento pode ser uma alienação mesmo da dimensão espiritual que ela vive. Isso envolve grande sofrimento para os outros e grande sofrimento para ela. Mas esse sofrimento é a própria expressão do bloqueio da dimensão espiritual na vida dela. Para sintetizar, eu gostaria só de gerar um entendimento de que o psíquico e o espiritual estão dançando juntos, porque são espectros da mesma paleta de cores, né? Nesse exato instante, o espiritual comparece em você, ele não está existindo em outra dimensão. Ele está aqui agora. Ele está aqui agora na sabedoria que organiza o seu pensamento. A sabedoria que organiza as suas emoções, na sua intuição, essa expressão do espiritual em nós.
Falhou pouquinha coisa no finalzinho da sua resposta. Tudo bem aí, Sérgio? Olhou um pouquinho. Mas acho que não me cortou, não. Tá, só deu uma falhadinha pequena. Temos uma pergunta aqui do Rio Grande do Sul, de amigo nosso. Qual o papel dos cientistas e pessoas com vivência espiritual na atuação pela sustentabilidade? Se escuta o termo ponto de não retorno para esse equilíbrio ecológico. Tem um aspecto temporal importante aí? Tem um aspecto temporal fundamental aí. A ciência está nos dizendo que nós temos uma janela já muito estreita para fazer uma grande virada na nossa economia. Tá? Nós temos aproximadamente 10, 12 anos para reverter esse quadro de crescente destruição da teia da vida. Né? Amanhã o Eduardo vai falar sobre esse assunto nesse mesmo horário. E o que acontece? Para fazer essa reversão, é preciso mudança de crenças. Então, de fato, é importante aqui uma postura que tanto a ciência como a espiritualidade sejam presentes no modo de ver. No modo de ver. O Carl Sagan, que é um dos grandes nomes da ciência, ele dizia que essa crise de sustentabilidade só vai ser revertida pela ressacralização da natureza. Né? E a dessacralização da natureza é uma das consequências dessa rota da evolução do pensamento, que foi pelo racionalismo, pelo materialismo, e que orientou toda uma economia que ainda não se converteu ao paradigma sistêmico. Nós temos uma economia que ainda está ligada àquela visão antiga, que, entre outros, acredita que nós, seres humanos, podemos viver num sistema biológico em desequilíbrio. É uma insanidade, porque não é verdade. Na perspectiva sistêmica, o que acontece com você acontece com tudo, o que acontece com tudo acontece com você. O que está acontecendo hoje na Amazônia interfere em nós, mesmo que a gente não perceba. Isso é uma consequência da perspectiva de campo. Né? Então, nós estamos numa situação delicada. E nesse aspecto é triste reconhecer que a pandemia fez mais pela humanidade, por mais trágica que ela esteja sendo, do que todos os tratados internacionais sobre sustentabilidade. Né? Nós precisamos de uma reversão urgente dos nossos conceitos sobre economia. Urgente. A ideia de que o crescimento infinito, que é o que nos orienta ainda, é possível, ela é falsa e ela é criminosa. Hoje já está na faixa do criminoso. Né? A crença de que só nós temos direitos nessa teia da vida, ela é uma contaminação inaceitável do nosso modo de pensar por um paradigma antigo que chegava a acreditar, inclusive, que os mamíferos não têm sentimento. Né? Então é preciso uma reversão urgente disso. Nós tivemos agora um grande baque com o Covid-19 e eu não tenho dúvida que vamos ter outros. Bom seria que nós pudéssemos ter essa parada da pandemia como um retiro espiritual, sabe? Para fazer revisão do que realmente importa na vida, para onde que a gente tem que seguir depois. Infelizmente, o que eu vejo é que a maior parte das pessoas apenas quer voltar ao normal. E todos os agentes econômicos só querem voltar ao normal. Um normal que é suicida. Então, que esse novo normal possa vir o mais rápido possível. Seguramente ele vem por uma mudança de percepção. E nessa mudança de percepção, eu acho que o científico e o espiritual, eles vêm juntos. Porque uma das coisas mais importantes é redescobrir esse planeta vivo de que nós somos parte, né? Redescobrir o que ele é, encontrar nosso lugar nele, não racionalmente, mas corporalmente, sensorialmente, com o coração, e sentir esse pertencimento, essa conexão com esse planeta. De fato, o que a gente precisa é de um outro modo de funcionar, né? Um outro modo de funcionar. Mas, afinal de contas, é para isso que existem as crises, não é?
nas nossas vidas pessoais e a nível de humanidade, as crises existem para nos fazer rever nosso modo de ser, nosso modo de pensar. Temos uma que vem de Curitiba. É verdade que a meditação só acontece no presente? Nós buscamos sempre, através da meditação, a realização de algo novo que não existia antes. Como buscar algo que vai começar a existir e não aquilo que já existe? A meditação é um dar-se conta do real, né? Do que é real para você aqui e agora. Quando a postura meditativa surge, que é essa abertura para o agora, para o aqui e agora, com uma mente desperta, se o que for real for um desejo, o desejo vai surgir como ponto para você observar. Se um medo estiver presente, o medo também vai surgir, você vai presentificar esse medo. Se um contato com uma pessoa estiver presente, você vai viver esse contato de uma forma mais inteira. Então, a meditação é a arte de viver o que é. E o viver o que é começa no aqui e no agora. Mas a meditação, pelas características dela, vai nos sensibilizando para viver o aqui e agora de um jeito renovado, porque é assim que a vida é. Está se renovando o tempo todo, né? Então, quando os zen budistas falam de mente de principiante, como sendo sinônimo de meditação, é isso. É essa habilidade de estar sempre olhando com olhos novos. Com olhos novos. É uma coisa que a meditação nos dá. Talvez possamos ter uma última pergunta, pedindo desculpas àqueles que não pudemos atender, mas tem uma aqui um pouco grande, mas eu vou tentar rapidamente fazê-la. Nas grandes civilizações antigas, Egito Antigo, por exemplo, ciência e religião andavam de mãos dadas. Não havia separação. Depois veio um período de trevas mentais, a Idade Média, por exemplo, onde houve o divórcio entre ciência e religião. Na época, até necessário, uma vez que a religião estava barrando o progresso com superstições de diversas espécies. Hoje estamos caminhando para o retorno dessa unidade. Não vejo isso pela religião institucionalizada, mas sim pela verdadeira espiritualidade. Na sua opinião, estamos longe ainda desse dia? Primeiro, que excelente pergunta. Você sabe que nessa carta mesmo, a que eu me referi na abertura desse trabalho, que é a carta do Mahashohan, esse mestre ele expressa que a filosofia religiosa, ou a ciência religiosa, a ciência espiritual, que vai ser gestada a partir desse resgate da tradição sabedoria, ela vai ser inspiradora da ética, né, que é fundamental para a gente ir à frente. Você veja que hoje nós vivemos uma crise ética, literalmente uma crise ética, provavelmente porque as religiões falharam. As religiões estão empobrecidas de exemplos, claro, com grandes e honrosas exceções, mas carecem de grandes exemplos para orientar a grande massa, né? E para orientar especialmente o desenvolvimento da ciência e tecnologia, em termos de valores. Porque a ciência evoluiu como uma prática que não... Ela é asséptica, ela não tem vinculação com valores religiosos ou valores espirituais, né? Ela se preocupa com aprender a conhecer o mundo. O problema é que o conhecimento que ela faz do mundo se transforma em tecnologia que é apropriada por organizações. Espiritual é zero, né?
é zero. Desculpa, gente, tem um gato aqui em cima. Tem um gato. E eu acho que vai ficar. Tá, tive que pedir pro gato sair, desculpa. Mas então, assim, né, que a corporificação do egoísmo, não, tá me pedindo alguma coisa, mas não vou poder entender agora. Vem pela ótica do lucro, tem um conflito ético cuja expressão é a enorme injustiça social em que nós vivemos e a destruição ambiental que nós vivemos, né? Então, aqui você vê a falta de uma visão de mundo que inspira. Porque a mentalidade econômica dominante, ela é orientada apenas para produção e lucro. A visão de mundo que orienta ela é absolutamente egocêntrica, ela é narcísica, é de geração de riqueza e acumulação de riqueza. É isso que está na base da insustentabilidade. Claro, a base psicológica é uma visão de mundo disfuncional, ignorante em relação ao que é o planeta, né? Ignorante em relação a quem somos nós também. Então, tomara que o Mahachohan esteja certo, para o nosso bem, né? E que no futuro o surgimento, a popularização de um entendimento mais profundo das grandes verdades, das tradições, venham a gerar uma visão de sabedoria, né, que dialogue com a ciência, né, que dialogue com que diz respeito a algo muito profundo em nós. Dúvida, nenhuma dúvida. Nós estamos muito longe disso. Muito longe disso. Mas a boa nova nessa história é que se você olhar para o que era o século XIX, o que era o século XVIII, quando se morria por conta de uma infecção de dente, quando pessoas eram tratadas como animais, né? Quando os animais eram tratados como coisas, isso ainda são, infelizmente. Aliás, as próprias pessoas eventualmente são tratadas como animais também. Mas a proporção desses problemas era muito maior do que hoje. Houve uma enorme evolução, né? E a coisa boa, que eu acho que isso o Fritjof Capra é o camarada que a gente tem que honrar, é que é evidente uma maneira diferente de pensar que está gradualmente sendo gestada. Hoje essa maneira de pensar não está no poder, nem está orientando a atividade econômica, né? Mas essa perspectiva sistêmica, essa perspectiva da unidade, essa ética da unidade que está orientando jovens no mundo inteiro a fazerem coisas maravilhosas, como co-housing, co-working, agrofloresta, são modos de viver que expressam a sabedoria da natureza. Vocês estão ouvindo uma arara que tem aqui? Eu tenho três araras morando na minha rua. Olha que privilégio. Mas então, todos esses jovens, eles correspondem a umas minorias, que ainda são minorias, mas são minorias íntegras. Elas têm proposta, elas têm visão, né? Infelizmente, em algum momento, a mentalidade dessas pessoas que hoje ocupam o poder se revelará inapta para dar respostas para os dilemas que a gente vive. Hoje, essa inaptidão ainda não é tão evidente, mas vai se tornar mais evidente com o passar do tempo. E nós vamos precisar de visões diferentes. E podemos realmente nos surpreender, porque, às vezes, quem imaginava a queda do muro de Berlim um ano antes? Você nem pensava nisso. E caiu o muro de Berlim e mudou a Europa, né? Então, assim, às vezes as mudanças elas vão vindo devagarinho, que nem areia que cai numa ampulheta, e de repente, aquilo, né? Então, para mim o importante é ter claro
que nós já temos ideias que podem ser coerente com a ciência, que é coerente com práticas econômicas. Tudo já está aí. É uma questão de proporção, né? O Sheldrake, que falou hoje de manhã, ou falou ontem, falou hoje de manhã, né? Não, ontem o Sheldrake. Ontem. Aquela ideia dele de centésimo macaco foi brilhante. O que ele quis dizer? Chega uma hora que a coisa muda, né? E vai mudar. E eu acredito que quem está na unidade da vida está mais preparado do que quem. Sérgio, acho que é isso, né? Você não atrapalha o resto. Nós só temos a agradecer profundamente a uma exposição tão inspiradora e que se reflete em muitos comentários de excelente explanação. Muito, muito obrigado. As exclamações aqui não param de chegar. Gostaria de avisar a todos que, a partir desse instante, nós vamos deixar essa sala aberta para uma experiência pioneira, um café teosófico virtual, para que todos se vejam, para que todos deem um alô, pelo menos com a mão, e que em alguma ordenação que possa surgir, nós possamos nos interagir. Nós vamos deixar a sala por 1 hora aberta até às 6h30 da tarde, mas às 6h30, em ponto, começará o trabalho de palestras em 3 salas distintas simultaneamente. Então, cada um pode escolher uma das salas. A sala 1, teremos a palestra com Antônio Geraldo Bucher sobre o poder do amor e da mente na saúde. E tem o link já recebido da sala 1, tanto do Zoom quanto do YouTube. Na sala 2, temos uma palestra com Ivan Guerrini, o nosso cientista, sobre física quântica e espiritualidade, as novas conexões da vida no século XXI. Quem quiser essa palestra, está lá o link fornecido, tanto no Zoom quanto no YouTube. E na sala 3, teremos com Isis Rezende uma palestra sobre meditação, a ciência e a arte da paz. Escolham sua palestra e, enquanto isso, a gente vai experimentar um possível café teosófico virtual. Marco Aurélio Bilibio, nós somos gratos do fundo do coração e agradecemos imensamente, tanto a presença de todos, pena que o pessoal do YouTube não vai conseguir entrar na salinha aqui do Zoom, né? Mas que assim que alguém sair, quiser tomar uma água, pode deixar o lugar para outro e entrar na sua sala mais cedo para garantir lugar. Então, todos são convidados a tentar entrar aqui na sala do Zoom e, quem sabe, puxar mais um pouquinho de pergunta para o Marco Aurélio Bilibio, que 1 hora de palestra e meia hora de pergunta e resposta, a gente estava pronto para muito mais. Agradecemos imensamente, Marco Aurélio Bilibio, e um grande abraço a todos. A gente disponibiliza a sala, dando um aplauso virtual para o nosso querido Marco Aurélio. Abanem suas mãos, foi uma delícia.